Está começando o Em Pauta. Neste programa nós vamos debater sobre o feminismo. E está aqui conosco Andressa Santos, que é jornalista e membro do coletivo Afro Juventude de Novo Hamburgo. E Christine Kaufmann, que é feminista e professora de Relações Públicas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, para começar, o que é feminismo? Bom, eu acho que antes de dizer o que é feminismo, é importante dizer que não é o contrário de machismo, né? Eu acho que é importante sempre frisar isso e, do ponto de vista pedagógico, inclusive, que não é uma luta pela superioridade da mulher na sociedade. Então, é uma organização de mulheres, né? Mulheres se organizando tanto teoricamente como do ponto de vista prático, né? Através dos movimentos sociais, lutando por igualdade de gênero. Então, nós vivemos uma sociedade patriarcal e machista, onde a mulher teria um lugar já desenhado na sociedade. E o movimento feminista e as mulheres, através de diferentes momentos na história da sociedade, vêm questionar esse lugar. Então, que a mulher possa ser protagonista da sua própria história, não mais coadjuvante ou num lugar que estaria hierarquicamente abaixo do homem, mas não é uma disputa no sentido da mulher ser superior ao homem, né? É uma luta que envolve essa reflexão sobre os lugares dos gêneros na sociedade e também é uma reflexão atravessada por questões de raça, de orientação sexual, de classe social, né? E também, por que não, das questões políticas, sociais, econômicas da sociedade, porque cada vez mais, quanto mais a gente aprofunda essa reflexão, mais a gente percebe como as decisões e as visões de mundo são atravessadas por essas ideias de gênero, de onde estaria a mulher na sociedade e onde estaria o homem na sociedade. Mas, basicamente, de forma bem genérica, é a luta pela igualdade de gêneros. E qual é a importância, né, de se debater o feminismo? Nossa. No geral, né? Eu acho que, em primeiro lugar, que a mulher possa ocupar espaços na sociedade que historicamente não eram relegados a ela, ou então ela tem menos acesso ou sofre muito mais para ocupar esses lugares. A política é um exemplo, né? E outra justamente para flexibilizar esse lugar que a mulher foi colocada historicamente e culturalmente na sociedade e que nós mulheres estamos querendo questionar, que nós estamos questionando, né? E por que o feminismo ele vem, eu acredito, né, como uma rachadura na cultura? Porque nós naturalizamos muitas ideias ao longo da história. E toda vez que eu ouço alguém falando sobre feminismo ou sobre o que as mulheres vêm querendo, eu percebo que está muito mais ligado às referências culturais que foram construídas, né, às ideias que foram naturalizadas do que o homem é na sociedade, do que a mulher é na sociedade, e questionar isso é perder referências de determinada maneira, até mesmo para nós mulheres, né? E em alguns momentos, como a gente não tem a referência de que lugar a gente ocuparia que não aquele, a gente se perde um pouco, porque a gente aprendeu ao longo da vida que nós deveríamos ser determinadas coisas. Por isso que questionam muito e criticam muito de forma jocosa e pejorativa a frase célebre da Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher e torna-se. Isso não é uma questão genital, né, sexual. Nós não estamos falando dos órgãos sexuais, mas sim do lugar que a mulher ocupa historicamente na sociedade. E é isso que o feminismo vem questionando e flexibilizando, e também é esse o motivo das disputas que vêm ocorrendo, né? Porque o feminismo está promovendo uma rachadura nessa cultura que é patriarcal e machista. Sim. Andressa, pesquisando, né, sobre o programa, eu encontrei uma matéria no El País com o título "Por que o ativismo das mulheres negras incomoda tanto?". Eu te transfiro essa pergunta.
Bom, ele incomoda justamente porque ele não só incomoda a nossa estrutura, né, racista e patriarcal, mas ele também acaba incomodando justamente outros movimentos, né. Muitas vezes o movimento feminista negro, ele questiona esse lugar da mulher negra na sociedade, mas ele também vai questionar o papel da mulher negra dentro do próprio movimento feminista, né? Que muitas vezes essa intersecção ela não ocorre, justamente porque o movimento se pensa enquanto um movimento de mulheres brancas de classe média, né? E acaba ficando dentro desse cerco. Quando não vai para fora, não vai para as periferias, não vai para outros campos, né? Então, a gente pensa muito na questão histórica do feminismo, do movimento sufragista, mas enquanto o sufrágio, ele também era racista, né? Então, são coisas que questionam muito a questão histórica da construção do mundo como um todo, mas que necessariamente não são coisas que deveriam ser tocadas, mas precisam, né? Precisam ser tocados, porque não necessariamente eu, enquanto uma mulher negra que estou no ambiente acadêmico, mas tem mulheres negras que não tenham como acessar esse espaço, né? Então a gente começar a questionar por quê, né? Mas daí necessariamente existem pessoas que apoiam o movimento feminista, mas não apoiam as cotas, né? Então a gente vê uma contrariedade ali. Então seria algumas mulheres poderiam participar do movimento, só apenas, ou só algumas poderiam questionar o que não é uma verdade, né? Porque todas as mulheres, elas possuem saberes, e são transmitidos esses saberes. Esses saberes não são necessariamente acadêmicos, né? Então a gente já pensa na questão do racismo epistêmico, né? Mas só na academia, que é produzido em sua maioria por homens brancos, cisgêneros, são esses saberes que valem, porque a gente estuda muitos autores homens europeus, né? Mas a gente tem autores africanos, agora como Chimamanda Ngozi Adichie também, mas o saber daquela mulher de terreiro, como a Djamila Ribeiro, também é um saber que pode ser transferido para cá, né? Por exemplo, tocou em dois pontos ali que estava aqui preparado, e eu quero perguntar para as duas, né? Justamente lendo um texto de Djamila, ela comenta que então ali é um movimento sufragista, as mulheres estavam buscando, né, o direito ao voto, enquanto que as mulheres negras estavam lutando para serem reconhecidas como seres humanos. Então, trazendo para os dias de hoje, quais as diferenças, né, dentro do movimento feminista, pensando na questão racial? Se há, que há. Diferenças? Bom, a gente tinha, no período, durante a escravatura aqui no Brasil, trazer para o contexto nacional, existiam então papéis designados para essas mulheres negras, né? A mucama, né? Depois a figura da famosa mulata, enfim, abolida, né? Também, ou as escravas de dentro de casa, que tinham um tom de pele mais claro e permaneciam lá, ou de tom de pele mais escuro, que permaneciam na lavoura dentro das senzalas. Então, no período pós-abolição, o que ocorre com essas pessoas, né? Elas permanecem sem nada mesmo. E nesse período pós-abolição foi proibido o acesso aos espaços, né? Então tem um movimento muito grande em São Paulo pela Frente Negra pela Educação, que vai tentar inserir esses próprios filhos dentro das escolas, porque essa população, além de descalça, é analfabeta, né? Então o que eles tentam fazer é que ocorra essa ascensão através da educação, que é algo que o movimento negro acredita muito, e nós acreditamos muito com certeza, e vão tendo essas mudanças aos poucos, né? Mas os passos bem curtos, na verdade, né? E o que acontece? A mulher negra, ela não consegue ascender porque ela permanece enquanto raiz escravocrata, permanece enquanto a empregada doméstica, que seria essa escrava de dentro de casa, né? Então a gente vai ter muito a Lélia Gonzalez, que foi uma das pessoas que ajudou a fundar o Movimento Negro Unificado, que fez 40 anos recentemente, que vai falar sobre esse papel, né? Então, se a mulher negra ela sai do papel enquanto empregada doméstica, ela sai para algum cenário cultural, por exemplo, né? E ela vai virar mulata. Então, durante fevereiro ela é a mulata, nos outros 11 meses ela é empregada doméstica. Então, a gente não tem uma alteração de quadro no período pós-abolição, né?
Pois é, Andressa, há uma parte no livro Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, em que ela comenta de um episódio em que uma mulher está coletando assinaturas, né, para reivindicando melhores condições para as mulheres que trabalham no comércio, todas brancas não. Porém, não concebe que as mulheres negras, né, também, que trabalham no serviço doméstico, estão em piores condições e devem melhorar também, né? Tendo melhores condições de trabalho. Visto isso assim, eu quero ver com vocês, o feminismo é para todas? A sororidade, ela é possível ou é uma utopia? Olha, eu acho que a gente tem muito que andar ainda, mas eu gosto muito da ideia de que utopia é uma esperança ativa. Então e a própria ideia de sororidade, ela vai sofrendo transformações conforme o movimento feminista vai entendendo que a responsabilidade dele é incorporar algumas pautas e algumas exigências de diferentes contextos e da própria questão de que o movimento não é hegemônico, a mulher não é uma só. Então, se o movimento feminista constrói uma ideia do que é ser mulher, ele já está errando. E eu acho que sim, que o feminismo ele ainda é muito branco, porque a nossa sociedade é tão machista quanto racista. E ser feminista não garante que essa pessoa não seja racista. Então, eu percebo em muitas justificativas de mulheres feministas brancas, muitos posicionamentos de defesa e justificativa de por que o feminismo não incorpora a questão de raça, que para mim é a mais importante para o feminismo hoje. E, claro, o movimento feminista, é importante dizer que quando a gente está falando não em nome do movimento, né? Eu não posso falar em nome do movimento feminista. É como a Marcia Tiburi disse, são feminismos, né? Mas como mulher branca, feminista, super privilegiada, eu não consigo pensar hoje o feminismo sem incorporar profundamente a questão de raça, porque ela também envolve um dos maiores problemas do nosso país, que é a desigualdade social. Então, se formos pensar numa pirâmide do feminismo, e a Andressa pode me corrigir se eu estiver errada, mas a base dessa pirâmide é a mulher preta e pobre da periferia, que vai sofrer muitas coisas que uma mulher branca sequer passou. Sem abordar isso, seria um feminismo, uma equidade, um feminismo capenga, então. É, um feminismo para si. Que é um dos nossos grandes problemas como sociedade, que é sempre a aniquilação desse outro, né? Então, existe sororidade entre os pares. Aí eu acho que é uma sororidade pela metade, só para começar assim. E eu sempre digo que eu acho que o primeiro passo para as mulheres feministas e brancas, para a sociedade como um todo, mas falando especificamente agora, né, no lugar de fala de mulher branca, é reconhecer o racismo que nos constitui como sujeitos, né? E eu acho que esse é o primeiro passo. E eu gostaria de dar um exemplo até de um evento que aconteceu aqui na Fevale uma vez, que o DCE, se não me engano, ou o DA de comunicação, agora não vou lembrar, fez um evento para falar sobre diversidade e trouxe a Carol Anchieta, que é uma jornalista da RBS, e ela veio falar sobre essas questões de raça, não só do feminismo, mas questões de raça, né? E aí ela trouxe um clipe do Emicida, que particularmente assim, é um divisor de águas para mim. A questão racial já era uma questão que me sensibilizava muito. Mas agora, depois de ter visto esse clipe em especial, eu me dei conta de como a gente usava alguns conceitos e esses conceitos diminuíam a luta de outras pessoas, em especial as pessoas negras e aí mais ainda as mulheres negras. Empatia, sororidade, a gente vai vendo que a gente estava falando com os pares, né? E é um clipe, e é uma música muito questionadora e mostra que a pessoa negra não vai mais aceitar esse lugar que ela tem sido colocada ao longo da história. E é um clipe que toca muito, é uma fala que toca muito, são as pessoas negras com o dedo em riste dizendo que não vão mais aceitar. E aí eu lembro que depois da fala dela,
eu conversei com algumas pessoas e essas pessoas se sentiram incomodadas com o clipe, porque acharam que era muito agressivo, porque acharam que estava usando a mesma estratégia que a gente condenava. Eu disse, não, a gente não faz a menor ideia do que é estar nesse lugar. E antes de construir justificativas, a gente precisa começar a querer entender o que significa ser mulher negra, ou mulher negra pobre, ou mulher negra dentro da universidade, num país como o nosso. Andressa, o que significa ser uma mulher negra dentro da universidade e dentro desse Brasil que finge que não é racista? Significa resistir todos os dias, né? Até minha mãe sempre fala assim, eu nasci quando completou 8 meses eu nasci, né? E lá nesse meio tempo ela não pôde ver se mais umas demandas da sociedade, né? Ver se era menino ou menina, né? Com seus problemas, enfim. E porque eu sempre estava com a mão assim nas genitálias, então não dava para ver nada, foi um mistério até nascer. Mas era sempre aquela coisa assim, tu não sabia se ia ser uma mulher negra que iria sofrer com o machismo e o sexismo da sociedade, ou se eu seria um homem negro com chances maiores de viver, ou com chances de viver até os meus 23 anos, porque é a média de idade dos homens negros aqui nesse país. Então, não sabia se eu ia viver em função de violência policial ou viver em função da opressão machista aqui nesse país, né? Desse país, né? E quando a gente fala sobre a questão da sororidade, assim, a gente vê que é muito importante, que ela vai se modificando, né? Dentro de um espaço como a universidade também. A discussão, ela precisa ser fomentada mais seguido, né? Acredito que a universidade tenha feito isso, uma movimentação dos alunos, né? Mas o mais importante é que, para que essa mulher negra não só ingresse na sociedade, que acho que a lei de cotas foi algo que ajudou muito isso, mas que a mulher, as pessoas negras em geral, elas permaneçam nessa instituição. O permanecer é muito difícil, porque a gente fala de ocupar espaços, né? Mas ninguém fala da qualidade desse tempo que tu passa dentro da instituição, né? Até seguir, ser respeitada, e demanda muito tempo, né? Eu fiz a universidade no dobro do tempo, então foi um período que eu tive para poder conquistar o meu espaço, mas a que custo também. Das condições que tu chega até a universidade também, no sentido de que trabalha, né? Há essas questões que ficam invisibilizadas. Cris e Andressa, no entendimento de vocês, como se construiu essa misoginia, né, que há no Brasil e no mundo, né? Não é apenas aqui que se luta contra o machismo. Bom, socialmente, se vocês forem ver até de onde vem, são perguntas que a gente começa a se fazer, de onde vem o saber legítimo, né? Como a ciência se construiu, quem são as referências no mundo, são homens brancos, ricos, cisgênero, que é o que a gente fala, né? E quando a gente começa a se dar conta dessas coisas, de onde está o saber, de onde estão as decisões políticas e de onde está a ideia de normalidade na sociedade, a gente vai ver que ela sempre existiu, né? Desde dos primeiros filósofos, pelo menos os que a gente conhece mais, né? A mulher sempre esteve relegada a um lugar de alguém que não pensa, né? Não tem espaço intelectual e não tem espaço nos processos de decisão política. Então, por isso que eu digo que hoje eu entendo porque o feminismo sofre tanta resistência, porque nós estamos movendo uma das estruturas mais sólidas da constituição das sociedades, que é os lugares onde estão os gêneros. Por isso que a palavra gênero se tornou algo maldito, então? Algo maldito. O feminismo também virou algo maldito, né? E nós também precisamos lutar. E acho que é um ponto importante, e o que eu sempre falo para os alunos e para as pessoas com quem eu converso, o movimento feminista não é nenhum movimento social, é homogêneo. São muitas pautas dentro do movimento. Então, assim, eu tenho um cabedal teórico, eu tenho movimentos históricos que lutaram de determinadas maneiras e eu tenho pessoas se apropriando dessas ideias e agindo na sociedade. Então, não é uma coisa simples de compreender, mas muitas vezes a própria mídia ou as pessoas simplificam por uma dificuldade de compreensão, né? Eu sempre
acontece muito frequentemente de eu ser atacada por ser feminista, porque as pessoas construíram uma imagem equivocada de que feminista é aquela mulher maluca que só quer brigar, que não aceita mais nada, que não sabe dialogar. A palavra radical vem acompanhando a ideia do feminismo, né? Então, eu acho que isso tudo é resultado de uma dificuldade de compreender essa estrutura, né? E por quê? Porque nós naturalizamos muitas coisas. A cultura, ela está tão impregnada, tem um autor que fala do imprinting cultural, é como um carimbo na gente, a ponto da gente acreditar que a gente nasceu daquela maneira. Mas é porque a cultura é algo tão forte que a gente, e como a gente não consegue alcançar onde a gente começou a pensar daquela maneira, que a gente naturaliza. Então, por isso é tão difícil e complexo falar sobre feminismo hoje, porque sim, a gente e as mulheres, elas estão, digamos assim, exigindo cada vez mais. Realmente não é um movimento, eu gosto de falar, não é um movimento que vai militar e reivindicar como se espera que a mulher seja uma dama comportada, recatada. Nós não somos assim, é real. E sim, em alguns momentos a gente vai precisar falar mais alto, em alguns momentos a gente vai precisar mostrar que a gente também tem ódio, não é essa palavra, mas que a gente não aceita mais determinadas posturas, e é evidente que isso vai causar algumas rachaduras, né, nas relações, só que acaba que o movimento feminista acaba sendo criticado por essas simplificações que se fazem da própria luta e por essa ideia de que é natural ser alguma coisa e não outra, né? Professora Cris e Andressa, no entendimento de vocês, como o homem, né, os homens, né, podem ajudar a quebrar essa cultura machista? Mas isso eu vou pedir para vocês responderem após o nosso intervalo. Tá bem. O Em Pauta volta em breve. Voltando com o Em Pauta. Neste programa nós estamos debatendo sobre o feminismo. E eu perguntei para a Andressa e para a professora Cristiane como os homens podem ajudar a quebrar essa cultura machista. Bom, acho que eu acho que uma pessoa em posição de privilégios, acredito que seja da mesma forma, né? O reconhecimento e a manutenção desses privilégios sociais, né? Porque se tu entra numa sala em que ou várias atividades, né, palestras, enfim, e tem só homens brancos cisgêneros numa mesa, e tu vê aquilo e tu não vê uma mulher negra, então é o momento de dizer só um pouquinho. Acho que a gente podia colorir isso, a gente podia diversificar isso um pouco, porque permanecem também os espaços de poder dominados por homens, né? E eu acho que é o momento também de começar a se levantar e começar a questionar, porque nós estamos questionando, nós estamos tentando, só que a gente não consegue, a gente movimenta a estrutura, só que não consegue movimentar toda ela justamente porque tem coisas nos barrando, né? Até porque a gente pensa também das mulheres negras, né? Mas a gente tem que falar também das mulheres indígenas, que elas não estão dentro das instituições de ensino. E se estão, também mulheres negras, indígenas e transexuais, não são vistas enquanto intelectual, né? Por quê? Porque para uma produção acadêmica te demanda tempo, a sociedade não te permite apenas fazer esse tipo de coisa, porque tu não tem o privilégio de conseguir se dedicar apenas àquilo também. E a gente também não tem, a gente entra de novo na questão do racismo epistêmico, porque quando a gente começa a pensar que se a gente vai escrever algum trabalho, alguma coisa, o valor é absurdo, é fora do estado e a gente não consegue nunca se inserir nesses espaços de produção científica e de produção intelectual, né? Então a gente fica no status quo, a gente não consegue. Então essa manutenção de privilégios, esse reconhecimento é importante tanto para o movimento feminista, para o movimento negro, de diversas movimentações que existem, justamente porque a gente precisa daquela pessoa que está inserida no espaço de poder. Eu não posso entrar. Eu, enquanto mulher negra, não consegui me inserir. Mas o homem branco que está ali, ele pode começar a questionar. Ele pode começar a falar.
Andressa e Cris, como é que vocês lidam com o discurso, né, de que o feminismo é mimimi, é o vitimismo? Como é que vocês lidam com isso, que às vezes vem de mulheres também? Eu acho que a gente tem que lidar sendo bem racional, nem sempre a gente é racional, né? Que fique claro, nem sempre dá para ser racional, mas assim... Somos movidos pelos afetos também. Totalmente, e em determinados momentos assim da história e da nossa própria história, né? A gente fica mais ou menos racional, a gente não pode esquecer que cada um se envolve com as questões do mundo a partir da sua própria experiência de vida, mas eu tento lidar isso com serenidade. Eu sei que algumas coisas eu vou conseguir movimentar e outras não, mas eu entendo que essa resistência ao movimento feminista, ela é resultado das próprias construções sociais, né? Os lugares que as pessoas ocupam na sociedade são as suas referências de existência, né? Eu também já estive no limbo, digamos assim. Eu também, quando eu comecei a conhecer o feminismo dentro da universidade e comecei a ler sobre isso, me gerou muito desconforto, porque é um lugar que começou a movimentar as minhas referências. É como se eu tivesse perdendo identidade, né? E aí... acredito que para a Andressa também deve ter acontecido isso. O movimento ser feminista não é algo natural, né? Não se nasce feminista, torna-se. Apesar de que sim, toda mulher tem a sua essência feminista, pela própria questão de que para a mulher mais sobrevive do que vive, né? E se a gente for de novo para a questão da mulher negra ou mulher pobre de periferia, provedora da família, muito mais feminista do que eu, sobre diferentes aspectos, assim. Mas eu acho que com serenidade, porque essas disputas simbólicas sempre existiram na sociedade, né? E vão continuar existindo por muito tempo. Então, a mulher que resiste, o homem que resiste, na verdade, eles estão resistindo por medo de perder as referências, como um dia eu também resisti. E ainda há coisas que eu vejo que eu também resisto, porque me parece que é um pouco natural resistir ao novo. E também tem uma outra questão que eu acho que doa muito, que é o que a gente vem falando muito hoje, que é questionar privilégios, né? Falar sobre os nossos privilégios, né? Não como algo ruim, né? Eu não quero negar o fato de eu ser privilegiada, né? Mas eu tenho que reconhecer que os meus privilégios me colocaram em determinado lugar, que outras pessoas que não têm esse privilégio estão em outro lugar. Então, somos todos iguais a partir de que referência, né? Então, eu acho, resumindo assim, essa resistência ao feminismo é porque o feminismo está questionando essa visão de mundo que ela foi naturalizada, né? Do lugar onde está a mulher, do lugar onde está o homem. E a gente vai... O nosso desafio, na verdade, é tirar o feminismo da universidade, principalmente o feminismo branco, né? E ao contrário, como a Andressa estava falando, felizmente a mulher negra está chegando na universidade, as pessoas negras estão chegando na universidade para questionar esse lugar de saber, mas eu acho que o nosso desafio também, como do feminismo branco e do feminismo teórico, intelectual, é também sair da universidade para que a ciência se aproxime mais da realidade social, né? Talvez daí muitas vertentes do feminismo sejam menos racistas, menos classistas, transfóbicas, comecem a se transformar. E eu acredito muito aí, uma opinião pessoal, que é justamente o fato das pessoas negras, e especialmente da mulher negra, estar chegando em espaços de poder, no sentido assim, a universidade é ainda um lugar de poder, porque é ali onde está o saber ainda, né? Ainda se tem essa ideia, e principalmente através das tecnologias, a gente vê Djamila e tantas outras influenciadoras que estão tirando a voz da pessoa negra só da periferia e levando para as pessoas e mostrando. A Djamila, quem tem medo do feminismo negro, então lugar de fala. São questões, se não houvesse a tecnologia e o acesso à universidade, a gente teria muito mais dificuldade de compreender. Então agora, finalmente, a mulher negra está falando sobre ela, né?
Exatamente. E até tão importante quanto o feminismo sair da universidade para a periferia, como a periferia chegar até a instituição, mas o mais importante são as pessoas que estiverem aqui carregarem esses saberes também, reconhecerem enquanto um saber. Isso também é muito importante, né? Porque, por exemplo, eu fui numa palestra do Movimento Negro Unificado, em que tinha pouquíssimas pessoas, né? E tem uma moça que perguntou, preciso de microfone? E a senhora Conceição foi lá e disse sim, porque a gente tem que se acostumar a usá-los. E, obviamente, as pessoas têm que se acostumar a nos ver usando esse microfone, né? Porque nós temos voz. A gente precisa de jornalistas para dar voz, né? As pessoas têm. Os profissionais, eles têm que começar a ouvir essas vozes, né? Nesse caso. E quando a gente pensa sobre questão de vitimização, eu fico bem entristecida quando a gente lê ou escuta sobre isso, né? Porque a gente pensa assim, vitimizando por algo que aconteceu e tal. A gente tem que começar a questionar por que as pessoas, por que acontece essa vitimização que eles adoram distorcer. Porque as maiores vítimas de homicídio no Brasil são homens negros, né? 77% dos homicídios são de homens negros. Quem chora a morte desses homens negros? As mulheres negras, as mães, as esposas, as irmãs, os parentes, enfim, a família chora a morte dele, né? E a mulher negra fica lá enquanto chefe de família, né? A professora já estava comentando. Ela é a provedora, ela que mantém essa estrutura funcionando, né? E tem a Jurema Werneck que fala bastante sobre esse choro da mulher, que é membro da Anistia Internacional, que tem esse estudo sobre a questão dos homicídios. Ela vai falar desse choro da mulher negra, dessa lágrima da mulher negra. Porque amanhã é dia de finados e muitas delas vão visitar o túmulo de seus filhos, né? Foi uma vida interrompida por uma bala perdida, uma violência policial ou algo do tipo. Acabou indo para um caminho que, infelizmente, era o único caminho, né? Isso acontece bastante. A gente não pode generalizar as histórias, né? Dessas mães que elas também têm direito ao luto. Sem falar no encarceramento também, né? Sim, encarceramento. E não só o homem, né? Pelos dados que eu apurei aqui, desde da Lei Maria da Penha, né? Diminuiu em quase 10% o número de assassinatos a mulheres brancas. Entretanto, o número de assassinatos a mulheres negras aumentou em quase 55%, né? Também tem a lei do feminicídio, então duas questões no campo jurídico. Mas como transformar a cultura? Como tu comentou antes, né? Aos pouquinhos, né? Como transformar isso? Porque... Eu acho que de diferentes formas, assim, mas falando especificamente do meu lugar de professora e dos espaços onde eu circulo, eu acredito muito na potência da universidade. E falando especificamente aqui da nossa universidade, né, localizada numa região de colonização alemã, que tem toda uma dívida histórica com o povo negro, da gente começar a se fazer perguntas. A universidade é um lugar de questionamento, né, não é um lugar de reprodução de senso comum. E aí é o que eu sempre pergunto para os meus alunos sobre as ideias que vêm com eles naturalizadas, né? Qual o problema de reconhecer que temos uma dívida histórica? Tu te torna menos do que tu é por reconhecer que tu está ocupando um lugar que não é só teu? Ou então quando eu vejo que e é o que a gente mais vê, quando uma pessoa branca diz que racismo é vitimismo, qual o problema dela reconhecer e tentar entender e buscar entender a história e a luta das pessoas negras? Por que essa dificuldade, né, de reconhecer? Então eu acho que a universidade tem essa responsabilidade institucional, inclusive, de debater essas questões, porque eu fico pensando sobre isso, não é ocupar o lugar de fala, né? Mas como a universidade ainda é majoritariamente branca, a gente tem a responsabilidade de também falar sobre isso e reconhecer, como eu disse, o primeiro passo de que sim, nós vivemos sob o véu do racismo e a política vem mostrando isso, os lugares de saber vêm mostrando isso e eu fico bem chateada quando eu ouço falar que é vitimismo, porque no momento que eu decidi mergulhar
um pouco mais na cultura negra, no que as mulheres negras estão escrevendo, no rap, no que as mulheres brancas, no que as mulheres negras estão cantando, eu comecei a entender que não tem nada de vitimismo aí. Estão buscando um reconhecimento, estão buscando um lugar que também é dessas pessoas, entende? Então acho que é isso que está gerando tanta resistência. As pessoas chamam de vitimismo, na verdade, o que é uma luta muito, muito legítima. E que se conquistou tão pouco, como a Andressa disse, por que a gente ainda quer ceifar esse pouco de conquistas assim? Mas ao mesmo tempo eu acredito que a transformação da cultura vai vir pelo povo negro, pelas mulheres negras e pelos homens negros, porque também são as pessoas que ao longo da história aprenderam muito mais a sobreviver e a lutar, porque essa luta do povo negro e das mulheres negras não é nova, ela está ganhando rótulos agora e nomes, né? Mas ela sempre aconteceu, sempre foi um povo que teve que resistir, lutar e teve que criar, me corrija se eu estiver errado, essa capa de proteção para sobreviver. Então agora a gente está dando nome a essas questões, mas para mim elas não são novas. A novidade é que as mulheres negras e as pessoas negras estão ocupando espaços que que não era permitido que ocupassem e que agora de novo querem puxar a corda e tirar de novo. Mas eu acho que aí está a responsabilidade do movimento feminista de não permitir que isso aconteça, na medida do possível. E eu, como mulher branca, faço esse esforço de flexibilizar essas estruturas, assim, como eu também precisei fazer e me sinto agora na obrigação, não no sentido negativo de obrigação, mas assim, de mostrar, olha gente, a gente precisa furar essa bolha, né, entender o que é o Brasil para parar de naturalizar algumas ideias, né, e a própria ideia de vitimismo, radicalismo, do que a gente está falando de fato. Recentemente nós tivemos a eleição geral, né? Elegemos um congresso ainda mais conservador, entretanto o número de mulheres parlamentares aumentou, né? Foi para 77, um número histórico, maior até hoje. E sendo que dessas 77, 4 são mulheres declaradamente feministas, né? Quer dizer, então está avançando. E para encerrar o programa, eu tenho uma última questão para abordar com vocês. Segundo a escritora Rosemarie Muraro, ela numa entrevista, ela disse que o feminismo é o principal movimento social do século XXI. Qual a avaliação de vocês do movimento feminista? Podia repetir a pergunta. Foi nome, desculpe, extenso. Eu fui anotar que... Qual é o movimento, qual a avaliação que vocês fazem do movimento feminista, né, ao longo da história, né, brevemente, e também se o Brasil, né, embora tenha eleito um congresso mais conservador, mas elegeu o maior número de mulheres, né, nos últimos tempos, e sendo 4 são feministas, se a pauta feminista está ganhando terreno. A pauta feminista tem ganhado muito terreno, não que ela tenha ganhado, né, porque nada é de graça, né, se o feminismo ele vem sendo pautado em diversas esferas e, enfim, foi uma demanda realmente das mulheres, né, foi uma demanda, um questionamento de séculos, para que a gente continue falando disso agora, e a avaliação que eu faço é que é complicado abarcar todas, né, abraçar todas, né, justamente por isso, né, é muito complicado a gente também fazer essa discussão sem uma mulher trans presente, uma mulher indígena presente também, é meio difícil, ou com uma orientação sexual diferente, enfim. Eu acredito que o movimento feminista ele tenha feito os seus avanços, com certeza, isso não tira mérito do movimento, com certeza, mas ele ainda tem muito para avançar. Tem muito ainda, eu acho que como qualquer... Porque lembrando, tanto o movimento negro quanto o movimento feminista, eles foram compostos dentro dessa sociedade patriarcal e racista que a gente tem. Né? Então não seria diferente que ele tivesse suas falhas, né? Mas que eu acredito que estão sendo corrigidas. É uma demanda urgente, ela é árdua, talvez demore, mas a gente tem que começar a sinalizar. E esses debates são importantes justamente por isso, né?
para a gente começar a reorganizar isso e começar a resistir nos próximos 4 anos, né? Porque acredito que não vai ser muito fácil para para as ditas minorias, né? As minorias dentro de espaços de poder, porque na população nacional nós somos maioria. Falta nós nos reorganizarmos justamente para nós enfrentarmos isso, né? E juntos. Daí vem a importância da questão da intersecção, da sororidade também, né? Cris, brevemente, por favor, a tua avaliação. E o movimento feminista, ele não é estanque. Eu acho que isso que a Andressa falou sobre o movimento feminista se constituiu numa sociedade patriarcal, machista, segregada e classista. Então, nós temos muitas questões internamente para avançar e para aprimorar. Mas eu acho que não é um movimento sem volta, no sentido de que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço de poder. Eu acho que pela questão racista e classista, a gente vai ter que fazer esse esforço maior para que indígenas, negras e mulheres que foram esquecidas ao longo da história também comecem a ocupar espaços e conforme a gente vai olhando para essas pessoas, a gente vai entendendo problemas que a gente sequer sabia que existiam. Então, eu acho que do ponto de vista interno do movimento feminista tem muito que avançar nesse sentido da própria diversidade. Tanto é que existem vertentes do feminismo que não aceitam as questões de transgênero. Então, nossa, muitas coisas para avançar. Mas eu acho que é um movimento sem volta e o nosso desafio é desmistificar o movimento feminista como um movimento radical e que quer oprimir os homens ou eliminar os homens. Muito pelo contrário, eu acho que seria muito interessante que os homens aproveitassem esse movimento para questionar o próprio lugar do homem na sociedade, né? E eu vejo de forma muito pequena, já existem homens que estão questionando as masculinidades, né? Essas coisas, essas características que são uma generalização, óbvio, mas são ditas as características do masculino, que não são confortáveis para todos os homens. Né? Então eu acho que o feminismo também vem para mostrar, olha, não é uma luta em que a mulher é protagonista, sim, mas também é uma luta em que o homem pode se inserir na medida que ele também quer questionar essas estruturas, que elas não, óbvio que em maior medida elas prejudicam as mulheres, mas não só. Então eu acho que pluralizar o movimento feminista nesse sentido também, mas aí quanto mais esse movimento aprofunda as reflexões sociais, mais a gente vê as dificuldades e os desafios, mas eu acredito que é um movimento sem volta e a própria resistência ao movimento feminista mostra o quanto ela é potente, porque se não fosse algo que preocupasse tanto e que movimentasse tanto as estruturas cada vez mais, eu acho que a gente não precisaria, a gente pode ver por isso, pela resistência ao movimento feminista, o quanto ele tem de potência. E sim, a gente vibra muito ao ver que a bancada, não só feminina, mas feminista está crescendo e também é uma, digamos assim, é uma luta qualitativa que eu digo, né? A gente acaba que dá um passo para frente e puxam a gente de volta, mas a gente dá um passo e assim a gente vai conquistando. Tem mudanças geracionais, né? As meninas estão levando as discussões para a escola, os professores estão tendo que se adaptar, então eu acho que é um movimento sem volta, não sei quanto tempo cada movimento, cada transformação vai... A gente não tem essa questão temporal, mas eu acredito que é um movimento sem volta. É um processo irreversível. É um processo irreversível. Cris e Andressa, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.